Fala, gente! E aí, tudo bem? Hoje aqui no canal da Insight, a gente tem um bate-papo super bacana com uma empreendedora que tem uma história assim fantástica, né? A sua trajetória foi muito legal. Bianca, obrigado pelo seu tempo, obrigado por você estar aqui com a gente, né? O intuito realmente é sempre a gente poder contar um pouquinho de boas histórias. E hoje a gente vai falar de empreendedorismo social, né? Que eu acho que as pessoas que realmente entram, né, para poder desenvolver algum tipo de empreendedorismo social são pessoas que são tocadas por Deus. Eu acho que não tem outra explicação. Fala um pouquinho aí, quem que é você? Bom, eu tenho 30 anos, Tá. né? Sou a filha do João e da Rosana. Tenho uma irmã mais nova, 3 anos mais nova do que eu. Os meus pais são de origem muito simples, batalhadores. Meu pai tentou empreender muitas vezes na vida, então eu tenho uma referência de empreendedorismo, mas vamos dizer um empreendedorismo não tão positivo, Tá. porque ele começou a empreender e acabou não dando certo. Ele trabalhou desde com uma funerária até aí ter um lavar rápido e acabou que ele se transformou em um caminhoneiro. Então hoje ele presta serviço para uma empresa. A minha mãe é do lar, dedicou a vida dela a criar as 2 filhas e cuidar da sua família. E eu tive uma infância que não foi uma infância tão majestosa, vamos se dizer assim, porque nessas indas e vindas do empreendedorismo do meu pai, tiveram momentos bem difíceis. Então, a gente sempre lutou para conquistar as coisas e ter as coisas. Então, desde muito nova, eu comecei a trabalhar. Com 15 anos, eu já sabia que eu queria fazer faculdade, que eu queria estudar, que eu queria ser alguém na vida. E foi então que eu falei assim, eu preciso ter o meu recurso, porque os meus pais não conseguiriam pagar minha faculdade. Foi então que eu comecei a trabalhar. Eu gostava muito de dançar, de teatro, de ilustração. Eu sou muito da área de humanas. Não me deu uma conta porque eu não vou conseguir fazer, exatas não é pra mim. E aí eu comecei muito no teatro, comecei a dançar, fazer balé e começou a surgir oportunidades. As oportunidades começaram a surgir e eu comecei a dar aula mesmo, não tendo ainda uma faculdade, mas eu já tinha um curso e uma vivência nesse cenário. Com 17 anos eu entrei na faculdade e comecei a fazer educação física e aí comecei a me aperfeiçoar naquilo que eu já estava aplicando desde os 15 anos. E trabalhei na área por 9 anos, até que eu sofri uma lesão, né, em ambos os joelhos e na lombar que me impediram de prosseguir a carreira. Passei por diversos médicos, porque a gente não quer aceitar que é algo que a gente ama fazer. Claro. E aí o médico falou, olha, ou você para agora ou daqui 15 anos você tá andando de muleta, o que você prefere? E aí fui em 1, em 2, em 3, em 4, até que eu falei, eu vou ter que aceitar isso e vou ter que mudar e vou ter que aprender a fazer outra coisa. Foi então que eu meio que engavetei, né, essa profissão de educadora e decidi fazer marketing. Então foi uma transição que não foi muito fácil, fui fazer a minha segunda faculdade. E aí eu falei assim, bom, vou ter que aprender a gostar de outra coisa e isso é muito bom, porque a gente começa a se redescobrir, né? A gente começa a perceber o quanto a gente é capaz e o quanto às vezes a gente se prendeu em fazer tanto algo e esqueceu que era bom em outras coisas. E dentro da faculdade de marketing, eu conheci uma moça que atualmente é minha amiga até hoje, e ela era sócia de uma empresa na época, e ela me chamou para trabalhar com ela na área comercial e também produção de eventos. Não era como princesa, né? Mas eu fazia a produção de uma banda e fiquei lá por 6 anos. E nesse meio tempo, eu casei com o Gil, e aí nós constituímos família, e até que veio a história de realmente empreender. Esse desafio de empreender, ele é muito grande, né? Sim. Porque de alguma forma você já tinha uma estabilidade, você já estava ali no trabalho, enfim. Isso. E o que te chamou a atenção para você empreender?
Nunca é do nada, sempre tem um porquê. Em maio de 2017, eu estava assistindo uma reportagem no conforto da minha casa, eu e o meu esposo, era uma noite de domingo, me lembro exatamente. Aquele sofazinho tranquilo. Tranquilo, tava um friozinho debaixo das cobertas, e aí começou a passar uma reportagem na televisão, onde falava sobre um conflito que estava acontecendo no Sudão do Sul, onde as pessoas se refugiavam em Uganda, no continente africano. Naquele momento me gerou um conformismo, olhando aquela situação, sabe? Foi uma reportagem que me impactou, mas não que eu sentisse pena daquelas pessoas, mas que eu pudesse me mover por algo maior, que eu pudesse colocar a mão na massa e falar, eu posso fazer a diferença no mundo de alguma forma. E aí eu chorei horrores, meu esposo, por que você tá chorando? Eu falei assim, como que pode nós estarmos aqui no conforto da nossa casa, enquanto as pessoas estão passando por isso, perdendo seus maridos, os seus filhos, indo para uma outra região, um outro país, para o desconhecido, não tendo oportunidades. Eu falei, a gente precisa fazer algo. Eu falei, eu não sei o que, mas a gente tem que tomar uma atitude de mudança, e mudança nossa também como pessoa, porque até o momento a gente estava tendo tudo mais pra mim, sabe? A gente trabalhava, mas era um ciclo vicioso. Eu tenho porque eu vou ter casa, eu vou ter carro, eu vou viajar. Pra quê? Pra ter meus filhos, pra ter uma casa maior, pra poder ter outro carro. E aí, qual é o porquê disso? Né? Qual é o propósito disso? E aí foi quando deu o estalo. A partir desse momento eu comecei a pesquisar sobre questões sociais, sobre empreendedorismo social, sobre ONGs, sobre projetos, sobre impacto na sociedade. E foi um ano de estudo mesmo, profundo, conhecendo, indo a campo, até a gente decidir ir para a África, porque daí a gente tomou como decisão ir para a África e conhecer realmente aquela realidade. Será que é isso mesmo? Será que o que as notícias contam é a realidade? E realmente era a realidade. Então a gente se inscreveu em uma escola de missões e a gente passou 30 dias na África. Depois desse um ano de preparação, a gente ficou 30 dias lá em imersão total, vivendo a realidade daquele povo, entendendo a realidade. Só que antes de chegar até a África, antes da viagem, eu falei assim, não tem como eu ir para o continente africano, que eu sei que existem várias necessidades, e chegar de mãos vazias lá, né? Chegar sem nada. Foi então que a gente resolveu que ajudaria o povo de alguma forma. Eu entrei em contato com uma amiga que me indicou essa escola de missões e perguntei para ela, porque ela já estava há 1 ano e meio morando lá na região. Falei, olha, qual que é a real necessidade que vocês têm no continente africano? E ela falou assim, olha, Bianca, aqui no continente existem diversas necessidades. Mas uma das principais é que muitas mulheres não têm acesso a itens de higiene íntima, como absorventes. E eu, como mulher, senti aquela dor, porque menstruar já é um período delicado para gente que tem acesso a absorventes. E aí eu falei assim, eu não posso passar por isso como se nada tivesse acontecendo. Eu falei, eu preciso ajudar de alguma forma. Claro. Então eu já tinha ali, né, a necessidade, o desejo de ajudar, mas eu não sabia como ainda levar esses absorventes, porque eu falava, nossa, eu só uso absorvente descartável, eu vou entregar um pacote para uma mulher, vai durar um ciclo e depois, o que ela vai fazer? E aí eu comecei a pesquisar sobre, conversando com uma outra amiga, e é tão legal, né, você dividir as coisas com as pessoas, porque as pessoas às vezes sempre têm alguma coisa para te acrescentar que você nunca tinha imaginado. E ela falou, olha, tem os absorventes reutilizáveis. Comecei a pesquisar sobre e descobri que a durabilidade dele é de até 6 anos. Eu falei, uau, então não vai durar um ciclo, vai durar 6 anos, vai sanar uma necessidade por um médio período de tempo. E aí eu entrei em contato com as empresas que no Brasil já fabricam esse tipo de produto, tentei uma negociação melhor, não consegui as doações, mas consegui uma melhor negociação. E aí eu falei, bom, agora eu já tenho a necessidade, tenho o desejo, tenho o produto, eu não tenho dinheiro, não tenho recurso. O que eu vou fazer para conseguir levantar esse recurso e montar pelo menos 100 kits? Eu queria pelo menos ajudar 100 mulheres, levando 3 absorventes reutilizáveis e uma bolsinha para elas poderem fazer essa manutenção durante o ciclo. Perfeito. E aí, um dia eu comprei uma camiseta, paguei muito caro por ela.
E eu falei assim, eu tô ficando doida. Eu falei, porque como é possível eu pagar esse valor nessa camiseta? Tem nada demais nessa camiseta. Cheguei em casa e falei, amor, comprei uma camiseta de tantos reais. Ele falou, o quê? Como assim? Você é tão mão fechada, tão, né, assim, calcula o dinheirinho, né, direcionando direitinho. Eu falei, não sei porque eu comprei, mas comprei e vou usar, né? Passaram-se alguns dias e eu vesti essa camiseta. Quando eu tava na frente do espelho, me olhando assim, me vestindo, eu falei assim, foi uma luz que apareceu, né? Você que tá aí, não sei qual a sua religião, se você tem alguma fé, mas eu acredito muito em Deus. Se você acredita em energia, ache aí que é a energia. E aí eu senti que foi Deus que falou comigo naquele momento, assim, falou assim, ó, vai por esse caminho, essa camiseta que você está usando aí, você tem capacidade de produzir, de colocar a sua mão, de vender e levantar esse recurso. E faltavam 3 meses para eu embarcar para a África. Aí eu falei assim, bom, é isso, liguei para minha mãe, falei assim, mãe, você me ajuda? Né? Eu queria bordar umas camisetas, colocar umas pedrarias aí nela, vender, que eu acho que é assim que a gente vai conseguir o recurso para levar esses absorventes. Ela falou, tô contigo, vamos correr atrás disso. Fui para São Paulo, não dava tempo de falar com nenhuma confecção, comprei as camisetas prontas e a gente colocou carinho em cada peça, cada pedra foi ali colocada, bordada à mão e a gente começou a vender para pessoas próximas, para amigos, para parentes. E aí nós tínhamos colocado como objetivo em 3 meses para levantar o recurso. Em 1 mês a gente já tinha esse recurso todo levantado. Que legal. E aí eu falei assim, não vou parar, né? Não pode parar, o recurso está entrando, a gente vai conseguir ajudar de outras formas. E aí consegui levantar além do que eu imaginava, foi assim muito positivo. E aí chegou o dia da grande viagem, a gente estava com 100 kits, mais uma grana para levar e ajudar de outras formas. E embarcamos e foi a melhor experiência tanto da minha vida quanto da vida do meu esposo, porque nós saímos transformados daquele continente, daquele lugar. Então foi a primeira ação da Biowoman, mas era um projeto, né? Era um projeto pontual, um projeto de assistencialismo que a gente decidiu fazer naquele momento, mas ainda não era o empreender. E como é que foi essa estratégia de vocês de transformar essa visão mais transformadora com as pessoas? E aí a gente percebeu que não dava para ser um projeto, que a gente tinha que fazer isso de uma forma contínua e nós não queríamos ser nenhuma ONG e nenhum projeto. A gente queria impactar a sociedade e também ter um retorno com relação a isso. E aí a gente descobriu o negócio social, que hoje é estabelecido como setor 2.5. Perfeito. Porque a gente tem, né, o primeiro setor, que é o governo, o segundo, que são as empresas, né, que visam o lucro apenas, e o terceiro, que é a ONG, que não tem nenhum fim lucrativo. O 2.5, ele está ali entre a empresa e a ONG. Sim, é uma empresa, tem as suas hierarquias, tem sim o seu lucro, mas o fim da empresa é impactar a sociedade. Perfeito. E aí, com esse entendimento de negócio social, eu sentei com meu esposo, que é o meu maior parceiro e o meu maior apoiador, falei assim, é isso que a gente vai fazer, nós vamos empreender, só que a gente vai impactar a sociedade. Então, hoje a gente consegue distribuir a questão do lucro, mas de uma forma muito consciente. A maior porcentagem desse lucro vai para a gente direcionar para essas ações de assistencialismo, que são as entregas de absorventes reutilizáveis no continente africano, e para viabilizar uma oficina de costura também no continente. A gente quer oficializar ela em Moçambique, estamos nesse processo, né, um passo futuro, para que as mulheres possam ter voz, que elas possam ter dignidade, que elas possam ter empoderamento, porque necessita de conhecimento. A gente tem que entregar as ferramentas para que elas possam evoluir. Claro. Então, esse é o nosso objetivo. E a partir de março do ano de 2019, nós estabelecemos a Biowoman, que é um negócio social com o objetivo de impactar vidas. Então, a empresa ela não nasceu com o fim de lucro,
de ser uma empresa apenas mais para mim. Ela nasceu de uma necessidade, ela nasceu de olhar para o outro e falar assim, eu posso impactar a vida dessas pessoas. Então o porquê da Biowoman é transformação de mindset, é transformação de pensamentos, de falar você pode, você é capaz, você não é um coitado. Claro. E em cima desse teu momento de empreendedorismo, então, e aí fala um pouquinho então desses seus desafios hoje, né? Então, a questão do desafio pra gente hoje, eu falo que o nosso desafio também é a nossa oportunidade. O nosso desafio é fazer com que nesse mundo capitalista, que as pessoas consomem demais e consomem desenfreadamente e sem saber o que estão consumindo, é trazer a consciência. Trazer a consciência para as pessoas de consumirem produtos que tenham sentido, que tenham propósito, que tenham um fim consciente. Porque as pessoas compram e não sabem de quem estão consumindo. Não sabe de que empresa é, para que fim tem, se realmente a pessoa só está consumindo para dar o lucro para o outro. Então isso é um desafio, mudar o comportamento da pessoa, mudar o comportamento do consumidor dentro da sociedade, fazer com que as pessoas façam compras conscientes. E ao mesmo tempo é a nossa oportunidade, porque pouco é falado sobre isso. Então hoje a gente quer evidenciar isso. De quem você está consumindo? Por que você está consumindo? É necessário você consumir? Então a nossa dificuldade também é a nossa oportunidade no momento. Dá um recado aqui para os seus bisnetos, tataranetos, quando eles verem esse vídeo e ver esse olho azul aqui, com essa missão maravilhosa que você e teu marido estão fazendo. Deixa um recado aí. O recado que eu queria deixar é que você tenha o seu porquê muito bem estabelecido. Como você vai fazer é só uma consequência, é só um detalhe. Então, tem o seu porquê, o porquê que você está no mundo, o porquê que você trabalha, o porquê que você consome. Tenha um propósito, tenha uma missão, que é isso que vai mover a sua vida. E aí a vida vai ser muito mais leve, vai ser uma vida feliz. Não tenha momentos de felicidade, mas viva uma vida feliz, porque às vezes você vai ter momentos lá que você vai querer desistir de tudo, mas se você tem um porquê muito bem estabelecido, você não vai desistir, você não vai parar nunca. Uma aula aí de vida, né? Uma aula de atitude. Eu acho que todas as pessoas que têm um propósito, né? Às vezes não sabem como desenvolver, né? Um trabalho social por alguma razão, e às vezes a gente precisa ter possibilidades, né? E essa aqui é uma grande possibilidade, né? Eu acho que você saber exatamente que quando você está consumindo, isso existe um propósito, né? E você lá na ponta está melhorando a qualidade de vida das pessoas, eu acho que você faz a diferença, né? Então esse é o recado que a gente quer dar aqui. Obrigado aí por tudo, né? Mais algum recado aí para a turma? Uma mensagem final aí para a turma? Detalhe bacana, a gente vai sortear uma camiseta super legal, né? Todas as pessoas que se inscreverem no canal, né? Todas as pessoas que também de alguma forma, né, acompanharem, né, os Instagrams, enfim. Então a gente vai sortear uma camisa legal. Conta um pouquinho aí desse presente bacana aí pra turma. Isso! Quem se inscrever no canal e também seguir as redes sociais da Biowoman África vai estar aí participando do sorteio de uma camiseta linda, incrível. Você vai poder escolher a estampa. Nós temos várias estampas. Nós temos numeração aí do P até o extra G. Não serve em mim, a gente tira a sua medida, vai chegar a camiseta pra você. Então, participem, não deixa de se inscrever e não deixa de seguir a Biowoman. Gente, obrigado aí pela atenção de todos e que essa história realmente sirva de inspiração para todos vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.